Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, me chamo Michele. E eu me chamo Júlia. E hoje nós vamos abordar as expectativas para o Carnaval 2020 da Unidos da Tijuca. O que a escola está preparando para esse Carnaval da Sapucaí, né? Então, eu acho que uma das grandes, expectativas, né, ou surpresas até para Tijuca de 2020 é a volta do Paulo Barros, né, para a escola. Paulo Barros que ficou, na verdade, muito marcado na história da escola. Ele conseguiu 3 títulos para Tijuca, né, são os únicos títulos da Tijuca no Carnaval. Então, eu acho que o Paulo Barros ele é tão importante para a história da escola, né, como também a história do Carnaval. Eu acho que se a gente fala hoje do Carnaval atual, a gente não pode deixar de lado o Paulo Barros, né, Sim. O grande nome. Teve uma transformação, né, depois dele, a partir do DNA da Tijuca, né, daquele Carnaval. O Paulo Barros que tem 4 títulos, né, e 3 são na Tijuca, o outro é na Porta. Então, assim, ele é um carnavalesco muito campeão, né, atualmente, e ele volta à Tijuca. E assim, é o reencontro da Tijuca com ele. A Tijuca que tem um carinho, né, absurdo pelo trabalho dele. E acredito que ele também pela escola. E ele volta pra Tijuca para apresentar um carnaval sobre arquitetura, né? Ele vem falar um pouquinho sobre essa história, né, um pouco da história da humanidade, que também se mistura com a história da arquitetura, né? Então ele fala muito sobre não trazer para as alegorias dele uma estética pesada, né? Ele quer mais trazer uma estética mais pro design, né? Trazendo e usando os elementos humanos que são realmente a característica das alegorias do Paulo Barros. Então é esse jogo meio que ele faz com o próprio integrante da escola, né? Colocando ele como o cenário ali principal, né? Exato. Então, assim, o Paulo Barros ele vai propor a falar ele vai ter monumentos arquitetônicos, né, que marcaram a história da humanidade, super importante, né? Mas eu acho que ele vai fazer isso de uma forma focando mais na questão do design, né? Que ele diz muito que carnaval é design, arquitetura é design. Então ele vai focar mais nessa questão. E o Paulo, ele diz que no decorrer do desfile, ele também vai abordar o que o homem deixou para trás no momento que muitas vezes ele, na idealização de projetos arquitetônicos, ele não deixou de se preocupar. Então também é um alerta, né, o enredo da Tijuca. Então ele vai falar, por exemplo, das questões relacionadas ao meio ambiente, né? Sim. Ele vai falar também um pouco dessa pegada da favela também, né? Então, assim, ele vai chamar a atenção para, muitas vezes, essa idealização do homem de seus sonhos e a materialização disso, mas sem pensar nas consequências que isso pode trazer. Então acho que o enredo, ele funde um pouco essas ideias, né? Eu acho que na verdade a gente tem que também ter uma coisa na mente quando a gente fala de Paulo Barros. A gente não vai esperar uma visão de desfile do Paulo Barros que a gente esperaria, por exemplo, do João Vitor, do Leandro Vieira. Eu acho que é uma pegada um pouco de olhar essa realidade da favela, né, da periferia, mas assim, não é uma visão não tão esperada como que a gente esperaria se fosse uma coisa assinada pelo Leandro Vieira, sabe? É uma outra pegada, é um outro tipo de carnaval. Mas aí eu acho que já tem muito da característica do Paulo Barros como carnavalesco. Porque assim, eu acho que a concepção de desfile do Paulo Barros é muito mais objetiva, mais high-tech, mais modernosa. Então, assim, o subjetivo pro Paulo Barros não está tão presente. Isso. Então, quando ele, por exemplo, vai falar da favela, essa função social da favela, né, as sociabilidades envolvidas, eu acho que isso não é tão a cara dele. Coisa que eu já acho que tem espaço no enredo do Leandro. Que na verdade, eu acho que é a principal vertente do desenho. Isso, então eu acho assim, são características diferentes. E até eu acho que uma questão que a gente pode, né, perceber nessa questão, até pegando um pouco do quesito samba enredo, é essa discrepância um pouco entre o que é contado na sinopse, né, em termos muito mais subjetivos, essa visão romantizada da favela, por exemplo, mas que não se concretizam no samba. Então fica uma realidade um pouco paralela, né? É o que canta o samba, parece que não é muito o que a gente espera do que seja contado sobre a favela. Mas isso é uma coisa que, assim, o samba nos diz, mas vamos ver no dia do desfile. O que ele vai trazer, né? Exatamente. Então, assim, o samba, me parece que o samba dirá uma coisa e muitas vezes, pelo que a gente tem visto, talvez as fantasias e alegorias possam dizer outra, de não haver essa comunicação. Meu medo é isso, por conta da sinopse e do samba que foi feito em cima dessa sinopse. Entende? Então eu tenho um pouco de receio.
Não que eu ache que a Tijuca vai fazer um desfile fraco, nada disso. Enfim, o Paulo Barros é campeoníssimo, Não, eu acho que, na tem verdade, uma competência enorme, enfim. Não, e quando a gente fala assim sobre Paulo Barros em qualquer escola, eu acho que quando a gente vai apontar uma favorita, né, depois de várias escolas terem desfilado, a gente nunca pode apontar uma favorita sem a escola que o Paulo Barros está fazendo passar pela avenida. Sempre tem que esperar é sempre ele. uma surpresa, né? Eu acho que assim, então, se o Paulo Barros está fazendo a Tijuca, e pelos resultados que ele tem com a Tijuca nos últimos anos, eu acho que já caracteriza a Tijuca num título, numa posição assim, ó, ela é perigosa. Ela é perigosa, ela vai buscar, né? Ela vai brigar pelo título. Eu concordo com a Júlia. Então, assim, se a gente for fazer um panorama geral de quesito a quesito, eu não desgosto do enredo da Tijuca, eu acho que é um enredo vasto, um enredo bacana nesse sentido. Só tenho um pouco de receio de como ele vai ser construído na avenida. Eu tenho dúvidas. Por exemplo, isso me incomoda um pouco ele não focar tanto na função social da favela, né? Das mazelas que se envolvem a favela. Porque assim, fica uma imagem muito de a favela como um lugar romantizado, mas a favela também é um lugar, muitas vezes, de desigualdade, onde a população ali ela sofre uma série de preconceitos, uma dificuldade. Então eu tenho um pouco de receio como isso vai ser abordado, né? Mas assim, eu acredito que bem abordado pode dar um bom, né? Sim, até porque bom desfile. Eu acho que o Paulo Barros ele sabe conduzir a ideia dele na avenida. Quando ele tem uma ideia, ele coloca essa ideia. Eu acho que é um enredo que foi proposto pela escola, então já não é um enredo que o Paulo Barros, né, teve aquela vontade, como a gente vê como nos últimos anos, por exemplo, no Segredo, Paulo Barros queria fazer aquele enredo, né? Como do Medo, Paulo Barros propôs. Então é a escola propondo para o Paulo Barros fazer. Talvez isso seja uma diferença que a gente vai ver aí, como é que o Paulo Barros vai conseguir conceber esse desfile para Tijuca. Então é uma surpresa, uma caixinha de surpresa aí que a gente tá para esperar, né? Exatamente. Agora, quanto à questão da alegoria e adereço e das fantasias, eu acho que é uma incógnita, né? Porque assim, a alegoria e adereço do Paulo Barros é só na avenida que a gente pode ver. Acho que até tinha relatos disso, né? Pessoas visitando o Barco da Tijuca e parecendo que tá inacabado as coisas, né? Então a gente não sabe se até que ponto é uma crise financeira ou se é o próprio elemento humano que vai compor na hora. Até porque você fala assim, o carro do Paulo Barros ele só toma vida quando coloca as pessoas e coloca a iluminação. Aí já é outra visão. Então, assim, o carro do Paulo Barros é na avenida. Exatamente. Quando ele entra. Ali que tá. Questão de fantasia, eu acredito que a escola vem bem. O Paulo Barros, ele tem uma característica nas escolas que ele trabalha, até com outras pessoas que ele tá junto ali, ele desenvolve essa questão da fantasia bem, né? Ela é bem clara, são de fácil leitura, né? São fantasias... Quando não é de fácil leitura, ele coloca com a autoexplicativa. Exatamente, como você na mocidade, mas seja uma crítica. Mas de maneira geral, eu acho que não vai ter problemas nesse quesito fantasias. O único senão é essa questão de contar o que se está cantando, ser o que está se vendo ali na hora. Essa é a minha preocupação, mas de resto eu acho que vamos ver o que ela reserva pra gente. Samba enredo, aí eu morro de amores pra esse samba. Eu gosto muito do samba enredo da Tijuca, eu acho que é um ótimo samba, né? Não é o melhor do carnaval, também não tá ali. Eu não coloco entre os melhores, porque eu acho que tem outros, mas é um ótimo samba, acho que mais um samba belíssimo do Dudu Nobre, né? Que vem fazendo grandes sambas enredos aí. O Jorge Aragão também. O Jorge Aragão, que é a primeira vez que ele faz um samba enredo, né? A gente vê ali, ele é uma figura muito importante pro samba, mas samba enredo a gente nunca viu, né? O Jorge Aragão fazendo um samba enredo. Sim. A expectativa é grande para como esse samba vai se desenvolver na avenida em função de uma sinopse um pouco, entendeu? Confusa em relação a ele. Mas assim, em termos de samba em si, melodia, letra, é maravilhoso. Eu acho que o samba, assim, quando eu coloco a faixa do samba pra ouvir, dá vontade de repetir milhões de vezes, diferente do Salgueiro, né? A gente falou que a gente para e não quero ouvir mais, me cansa um pouco. O samba da Tijuca é belíssimo. Eu acho que, já que o chão da comunidade é muito forte, eu acredito que a Tijuca faça um ótimo desfile em função desse samba também. Né? Quesito casal, né? O casal, a gente já tem uma ideia da Tijuca ali quando eles vinham com a Ruth e com o Julinho, né? Então eles sempre gabaritavam um quesito. Recentemente a Tijuca mudou o casal, então veio o Alex Marcelino e a Rafaela, né, Caboclo. Já é o segundo ano que eles desfilam juntos, eles já desfilaram juntos no Império Serrano.
voltaram a dançar juntos agora na Tijuca, não conseguiram as notas máximas, mas é aquela coisa, né? É uma expectativa. Não é um casal que dê tanta segurança pra escola como o Julinho e a Ruth davam, né? Sim, e até porque eles foram muito penalizados ano passado em questões técnicas da dança, né? Teve um jurado que falou que a bandeira tocou nele, né? Então Muito é grave. um erro grave, assim. Mas eu gosto muito da dança, principalmente do Alex, da Rafaela, não vou mentir, eu conheço pouco da dança em si dela. Acho que até ela tem uma trajetória mais curta que o Alex, né? Talvez no grupo especial. Mas a dança do Alex sempre me agradou muito quando ele dançava na Portela, com a Daniela e tudo O mais. Alex chegou a ser campeão pela Portela, né? Sim. Então é um mestre de sala já bastante experiente. Gabaritado, né? Então a gente espera realmente que o casal consiga se recuperar, faça os ajustes para que esse ano faça um belo desfile. Quanto à questão da bateria, não há o que dizer, Casa né? grande, né, gente? Não tem o que A falar. Ana já Tijuca e gabaritando É sempre. maravilhoso, né? Sempre botando ali a bateria da Tijuca entre as melhores do grupo especial, né? Sim. Todo mundo fala da bateria da Tijuca, eu acho que tem todo o merecimento do trabalho dele, né? Eu acho que ele conhece muito A sua bateria, eu acho que tem muita propriedade ali. com a voz do Vantuir também, dá todo um toque. Eu gosto bastante do Vantuir como intérprete. Vem muito bem sempre. Eu acho que ele empolga a escola, ele puxa, canta muito bem. Eu gosto bastante dele. Potentíssimo. Maravilhoso. A comissão de frente A comissão de frente, a Tijuca foi bem despontuada no passado, né? é do Jardel, a comissão, né? Isso, foi bem despontuada ali em questões técnicas, né? Pela concepção da comissão de frente. Então, eu acho que é um quesito ali que a Tijuca precisa tomar cuidado, porque a Tijuca, ela veio nos anos anteriores sendo muito bem julgada no quesito. Porque tinha casal super campeão também, né? Tinha. A Priscila e o Rogério. Já tem uma história que realmente é difícil. É porque Paulo Barros, você lembra das grandes comissões do Paulo Barros que se integravam também ao trabalho deles, né? Então, assim, eles eram idealizadores e tal. Então, assim, a partir do momento que a Tijuca tem o Paulo Barros, mas não tem eles na comissão, Já ficou difícil. já ficou mais complicado. Mas, assim, não desmerecendo o trabalho do Jardel, enfim. Ele tem outros trabalhos belíssimos na Sossego, enfim. Mas a gente tá só um pouco receoso o que ele vai mostrar pra gente esse ano em função das notas do ano passado. A gente espera que eu acho tenha... também, quando as pessoas pensam assim, a comissão de frente da Unidos da Tijuca, todo mundo pensa o quê? Da troca de roupa, né? Então a expectativa é sempre muito alta, né? Então, assim, eu acho que é um quesito que a Tijuca deixou a desejar, principalmente no último ano, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Sim. Sobre os quesitos de chão da escola, né? Evolução, harmonia. Aí eu acho que é legal chamar uma atenção que eu elogio muito o trabalho do Paulo por conta disso. Acredito também, créditos à sua equipe. Os carros do Paulo Barros, eles não dão problema. Também não vou falar no geral, porque tem aquele carro daquele ano Foi da Alemanha. Foi quando a Tijuca tava falando da Alemanha que pegou fogo. Uma alegoria da Tijuca, deu um problema ali, tanto que o samba falava um ano para não se esquecer, e a Tijuca foi muito mal em alguns quesitos e passou a ser um ano para se esquecer. Né? Isso. Ela veio ali como a favorita e acabou com os problemas, deixando de ser a favorita ao carnaval. Sim, mas no geral, os carros do Paulo Barros, eles são muito bem pensados, são testados, retestados, a iluminação, as questões de movimento, então dificilmente ocorre uma falha na avenida, no quesito. Então, assim, eu acredito que em termos de prejudicar a evolução da escola por um carro quebrado, por uma iluminação, por alguma coisa assim, eu acho que esse problema a Tijuca tem mais segurança, né, de não ter. Porque a gente falava bastante quando, por exemplo, o LED, né? O LED é sempre muito difícil se trabalhar na avenida porque ele pode queimar, ele pode falhar e isso comprometer, como a gente já viu, a comissão de frente, né? Que é onde a comissão dependia ali só do LED e deu problema e comprometeu tudo. Então, assim, eu acho que o LED com o Paulo Barros, por exemplo, ele parece que não falha. Né? O Paulo Barros coloca o LED funciona, não tem uma falha. Mas aí eu também acho questão também da participação dele nessa preocupação da concepção técnica do momento também. Ele não é só o idealizador, ele tá ali junto, né? Sempre por trás. Até mesmo na armação da escola, você vê a preocupação dele. Eu acho que é mais uma característica dele quanto carnavalesco. Ele me parece muito detalhista. Também nessas questões. Muito antenado com isso, né? De estar cobrando que seja impecável, que seja perfeito. Eu acho que também isso ajuda.
a questão do canto da escola, da defesa do samba da escola na avenida, eu acho que a Tijuca também vem muito bem sempre, né? Escola que canta, faz belos ensaios de rua, né? Que a gente tem percebido. Eu acho que que ficou claro o quanto que a comunidade da Tijuca é forte, que foi um ano que a gente teve um acidente com o carro, né? E a escola segurou o canto, né? Sim. Eu acho que assim, foi aquilo que eu acho que deu um gás e a gente pode ver ali a força que o povo tijucano tem para defender o samba, né? Sim, e com esse samba que é belíssimo, eu acho que tem tudo para fazer um grande desfile, né? Então, assim, no geral, eu coloco a Tijuca como uma das favoritas ao carnaval, porque escola onde Paulo Barros está, a gente tem que sempre considerar, a verdade é essa. Então, assim, ela vai estar ali disputando as cabeças do G6, acredito eu, com um belíssimo samba, com um enredo que não é dos melhores, né? Mas é um enredo que pode surpreender dependendo de como o Paulo Barros vai colocar em prática ele na avenida. Ele me parece um pouco confuso, né, em relação ao samba, sinopse e concepção de alegoria e fantasia, mas tudo é na avenida, né? A gente tem uma enorme admiração pelo trabalho do Paulo, né? Então, assim, eu acredito que realmente a Tijuca pode surpreender e tá apta aí pra brigar, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Continuem curtindo aqui, continuem acompanhando a gente. A gente vai fazer todas as escolas até o carnaval. Então espero que vocês tenham gostado. Comentem, ativem o sininho, se inscrevam, compartilham, indiquem pros seus amigos, porque pra gente é muito importante. Tá bom? Um beijo. Tchau.